Ora, boa noite, uma saudação muito especial a Dom António Braga, Bispo de Angra, desejando-lhe a saúde e a todos vós, caros amigos, uma saudação para vocês e um agradecimento por estardes aqui presentes em grande número. Eu quero congratular-me com o Serviço Diocesano da Pastoral da Comunicação Social da Diocese de Angra por esta iniciativa, não só por esta, porque ele tem sido muito eficaz, faz com que as nossas ilhas, sobretudo com na página, o sítio Igreja Açores, faz com que as nossas ilhas fiquem mais próximas a nível da Diocese e faz com que também a nível nacional seja conhecida. A Diocese dos Açores existe já na mentalidade dos continentais, digamos assim, desculpem o termo. E gostava de sugerir que todas as vezes que fosse publicado um documento desta envergadura, uma encíclica, uma exortação apostólica pelo Papa, houvessem debates desses que consciencializassem as pessoas e as aliciassem a ler, para que, precisamente porque é importante, porque isso é para nós, para a gente aprender com o magistério e estarmos atualizados com o pensamento da Igreja Universal. Eu tenho aqui algumas coisas escritas, fui convidado a falar sobre a dimensão teológica desta encíclica do Papa. Eu sou professor de Doutrina Social da Igreja no Seminário de Angra. Tenho aqui um livro que é enorme, que é o Compêndio de Doutrina Social da Igreja, que dedica, portanto, que a doutrina social da Igreja é um movimento que nasceu dentro da Igreja precisamente em 1891, com a questão operária, com o Papa Leão XIII e com uma encíclica chamada Rerum Novarum, umas coisas novas, que talvez tenha aparecido um bocadinho tarde, se tivesse aparecido 20 ou 30 anos mais cedo. A questão operária, a questão sindical, a questão dos problemas dos trabalhadores estava, presumo, nas mãos da Igreja. Nós tínhamos liderança à frente. Isso é uma ideia que eu tenho. E a partir dessa altura, de 1891 até à publicação desta encíclica, foram publicados vários documentos imensos e o seu corpus está aqui razoavelmente compartimentado em temas: a família, o trabalho, a sociedade, a economia, a paz, a pessoa humana e os seus direitos, a questão ambiental. Tem umas escassas 20 páginas. Esperemos que a próxima edição já contenha mais algum bocadinho, porque este é realmente um grande documento. Eu vou ler-vos o que tenho aqui escrito. O primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, contém inúmeras mensagens na sua linguagem simbólica sobre o nosso próprio futuro. É claro que não se trata de adivinhação. Não vamos... o Gênesis não é o livro de Bandarra, nem de Nostradamus, mas não se trata de adivinhação, mas é a ideia da previsibilidade da própria história humana. Assim, por exemplo, o capítulo 6 narra a simbólica do dilúvio. A humanidade multiplicou-se e com ela a violência dos homens sobre a terra, a corrupção e a desarmonia criada pelo pecado. Essa maldade dos homens, grande sobre a terra, como diz o livro, terá sido a responsável pela subida das águas que inundaram toda a terra e aniquilaram quase toda a vida sobre ela. Salvou-se Noé, a sua família e a biodiversidade dos animais recolhidos na sua arca. Esta passagem, recordada no número 70 da Laudato Si, é uma espécie de profecia sobre as consequências do abuso do mandato de Deus, que Deus incumbira ao homem de dominar, crescer e dominar a terra. Vivemos numa época cheia de incógnitas e uma das mais preocupantes diz respeito ao futuro da nossa casa comum, como diz o Papa na encíclica. Casa comum ameaçada pelas alterações climáticas provocadas pelo homem. Nunca a Igreja se tinha pronunciado com tal contundência sobre este assunto. No corpus da doutrina social da Igreja, desde a Rerum Novarum de 1891 até agora,
a questão ambiental foi um tema razoavelmente secundário, aflorado por João XXIII, pelo Concílio Vaticano II, nomeadamente na Gaudium et Spes, e com mais alguma intensidade pelos Papas Paulo VI e João Paulo II, e ultimamente também Bento XVI. Francisco traz-nos nada mais, nada menos do que uma encíclica, o documento mais importante do magistério ordinário do Papa. Uma encíclica sobre o cuidado da nossa casa comum. O objetivo deste documento vem expresso no número 19. Não é recolher informações ou satisfazer a nossa curiosidade, mas tomar dolorosa consciência, ousar transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece ao mundo e assim reconhecer a contribuição que cada um de nós lhe pode dar. Francisco é, neste momento, além do Sumo Pontífice da Igreja, eventualmente o homem mais ouvido do mundo inteiro. Eu ousaria dizer que é talvez o guia espiritual do mundo para os homens de boa vontade. E não se coíbe de usar esta sua prerrogativa para se dirigir a cada pessoa que habita no planeta e marcar definitivamente a posição da Igreja na linha da frente da preocupação ambiental. A encíclica inspira-se em São Francisco de Assis, que o Santo Padre considera o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral vivida com alegria e autenticidade. É o santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia, amado por muitos, mesmo não cristãos. Manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Amava e era amado pela sua alegria, a sua dedicação generosa, o seu coração universal. Era um místico e um peregrino que vivia na simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Nele se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenho na sociedade e a paz interior. Isto no número 10. O próprio título original da encíclica não é pela primeira vez em latim, mas em italiano arcaico da Idade Média, tirado do Cântico das Criaturas, que é uma obra, um poema atribuído ao pobre de Assis. Do ponto de vista teológico, a encíclica vai buscar as suas razões à Sagrada Escritura, à mensagem de Jesus, mas também às mensagens implícitas ou explícitas no Antigo Testamento, sobretudo no livro de Gênesis. A harmonia inicial, simbolizada nas narrativas do paraíso e quebrada constantemente pelo pecado e pela violência do homem, inspiram uma ideia transversal ao documento. Todas as coisas no mundo estão interligadas numa harmonia cuja mínima quebra pode provocar danos impossíveis de calcular. Por isso, o Papa Francisco afirma ou reafirma a pureza da mensagem original cristã. Nós não somos Deus, diz ele no número 67. A Terra existe antes de nós e para nós foi dada, e foi-nos dada. Isto permite responder a uma acusação lançada contra o pensamento judaico-cristão. Foi dito que a narração do Gênesis, que convida a dominar a terra, favoreceria a exploração selvagem da natureza, apresentando uma imagem do ser humano como dominador e devastador. Mas esta não é uma interpretação correta desta passagem bíblica. O Papa reafirma assim a nossa identidade de administradores e nunca donos da criação, que pertence a Deus. Afirma também que o nosso cuidado pela terra não se restringe só ao espaço, à humanidade
ou à natureza em geral, mas estende-se também ao tempo, às gerações futuras. A terra foi-nos dada pelos nossos pais e nós temos de a dar aos nossos filhos. E acho que é uma imensa falta de consciência quando a gente ouve dizer, por exemplo, que no ano 2100 o mar terá subido 5 centímetros, 6 centímetros, 10 centímetros. A gente diz, graças a Deus eu não estou vivo. Isso é uma irresponsabilidade impressionante. Os meus filhos, os meus netos, a futura humanidade está viva. E a nossa missão é transmitir a terra que recebemos intacta ou com menos danos possíveis aos nossos filhos. A consequência é óbvia. O princípio universal do bem comum, o primeiro princípio da doutrina social da Igreja, bem como o destino universal dos bens, prevalece sobre o direito à propriedade privada. A falta de respeito por esta hierarquia de valores será a principal causa do consumismo, do desfrute abusivo dos bens da terra, da mentalidade do mito do progresso infinito e do enorme e escandaloso fosso cavado entre ricos e pobres, sejam eles países, comunidades ou pessoas. Francisco insiste muito, e muitas vezes, que as principais vítimas dos crimes contra o ambiente são os mais pobres, que correm o risco de ficar esquecidos também nesta batalha ambientalista. E ele diz, é evidente a incoerência de quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção, mas fica completamente indiferente perante o tráfico de pessoas, desinteressa-se dos pobres ou procura destruir o outro ser humano de quem não gosta. O Papa Francisco veio de um mundo diferente do nosso, o outro lado da terra, e trouxe uma sensibilidade profundamente cristã ao pobre e uma atitude eminentemente crítica, aliás, na sequela de São João Paulo II, em relação ao capitalismo desregulado e àqueles que creem fielmente na sua bondade intrínseca, posição concentrada numa frase lapidar que vem no número 27. Já se ultrapassaram certos limites máximos de exploração do planeta sem termos resolvido, antes pelo contrário, o problema da pobreza. Por outro lado, o Papa também não aceita o extremismo daquelas antropologias biocentristas que colocam o homem apenas como mais um animal da Terra, fruto do acaso evolucionista. Ele diz, quando a pessoa humana é considerada apenas mais um entre os outros seres, que provém de jogos do acaso ou de um determinismo físico, corre o risco de atenuar-se nas consciências a noção da responsabilidade. A verdade é que todos os seres vivos absolutizam a sua espécie, inconscientemente, claro. E não é raro constatar que várias espécies, animais e mesmo do reino vegetal, já foram responsáveis por grandes danos ambientais. Só o homem, porque consciente, tem nas mãos a responsabilidade de criar condições para a preservação da casa comum. É esta responsabilidade que o torna, mesmo para quem não tem fé, antropologicamente a um nível superior à restante criação. O nível da responsabilidade. É certo que o cristianismo, opondo-se às religiões animistas e mitológicas, desmistificou a natureza. Mas é isso que torna o homem responsável pela terra, que não é divina, que não é a divina Mãe Terra, como pretendem alguns ressurgimentos naturalistas, mas a Irmã Terra, metaforicamente cantada pelo pobre de Assis. Passando ao lado de posições negacionistas, portanto, aquelas que negam que o homem tem influência sobre o futuro da Terra, ainda há muita gente que pensa assim, ou catastrofistas, o caso contrário, aqueles que dizem que a Terra já está perdida. O Papa Francisco propõe um caminho que comprometa não só os Estados ou as indústrias mais poderosas e poluentes, mas também as pessoas e as comunidades. A mudança de mentalidade urgente passa por uma conversão
ecológica, a que não é alheia de todo a espiritualidade cristã, grande adversária do egoísmo instituído que vem destruindo pessoas e natureza. Ele diz: quanto mais vazio está o coração das pessoas, quanto mais vazio está o coração da pessoa, tanto mais necessita de objetos para comprar, possuir, consumir. Em tal contexto, parece não ser possível para uma pessoa aceitar que a realidade lhe assinale limites. Neste horizonte, não existe sequer um verdadeiro bem comum. Se é este o tipo de sujeito que tende a predominar numa sociedade, as normas serão respeitadas apenas na medida em que não contradigam as próprias necessidades de cada indivíduo. Nós estamos na antevéspera de celebrar a memória de São Francisco de Assis. É provavelmente um dos santos mais admirados e mais amados na história da Igreja, inclusivamente por não cristãos e não crentes. A sua atitude de despojamento, de nómada, que nada tem e que por isso mesmo não tem medo de nada, a sua atitude de comunhão com a natureza, obra de Deus e para louvor de Deus, apaixonam ainda o mundo, cristão e não só. Nós podemos invejar os ricos, entre aspas, mas amamos os que acolheram a verdadeira pobreza evangélica e vivem felizes. E eu sobre isto, para terminar, quero só contar-vos uma experiência pessoal que tive em 2011. Eu fui com uma espécie de guia turístico à Itália nesse ano, em agosto desse ano, com um grupo de cerca de 50 pessoas, a maior parte professores do norte do país, algumas pessoas aqui da terceira também. E quando cheguei à Itália, que fui o guia, porque conhecia a Itália, vivi lá 5 anos e gosto muito da Itália. E nós estávamos em Florença, e às tantas eu ponho-me lá à frente com o microfone na mão a contar algumas anedotas e algumas histórias para distrair as pessoas que estavam cansadas, fazia imenso calor. Estávamos a sair de Florença em direção a Assis. Às tantas o pessoal estava um bocadinho na galhofa, na brincadeira, e eu disse-lhes: olha, agora, depois desta curva, eu sabia bem, nós vamos ver na encosta da montanha a cidade de Assis. E faz-se um silêncio. Ali havia professores crentes, católicos praticantes, católicos não praticantes, pessoas de outras religiões, ateus, também havia. Mas o silêncio que se fez foi sepulcral. À medida que nos íamos aproximando da cidade, eu ia contando, também conheço razoavelmente bem a história de São Francisco, ia contando algumas histórias dele, a sua coragem, na fraqueza, porque nós amamo-lo porque ele é talvez o santo mais humano que existe, que tinha os nossos defeitos e as nossas virtudes, mas potenciava as virtudes com a sua humildade a um nível extraordinário. E as suas histórias eram simples, as suas tentações, o atirar-se para o gelo ou para as roseiras bravas, para fugir. Era humano, era tão simples. A sua linguagem era tão simples. Eu fui contando essa história. No outro dia entramos na cidade de Assis. Percorremos aquela cidade de uma forma completamente diferente do que percorremos, por exemplo, Roma, que tem o depósito da fé, de uma forma em silêncio. Visitamos as igrejas, os lugares por onde ele passava, e as pessoas iam ficando emocionadas. Aqui andou Francisco de Assis. Visitámos a Basílica Superior e a Basílica Inferior. Mas foi num lugar muito tosco, muito escondido, que é o túmulo de São Francisco, que é uma espécie de coluna muito tosca, rodeada por um gradeamento de ferro, e que tem centenas de milhares de fotografias de pessoas por quem as pessoas vão rezar, e põem lá espontaneamente à volta do túmulo de São Francisco, que eu vi quase toda a gente a chorar. Ateus, crentes, à volta daquele túmulo, à volta daquele homem, Francisco de Assis, que continua hoje vivo. Tem aqui as irmãs franciscanas,
continua hoje vivo, vive o seu espírito. O homem que esteve, diz-se, não sei se todos estão de acordo, que é o homem que se aproximou mais de Jesus Cristo. O Papa Francisco é jesuíta e é conhecida na história alguma rivalidade entre jesuítas e franciscanos, mas escolheu o nome de Francisco. E isto quer dizer muito. A partir de hoje, a partir da promulgação desta encíclica, nós os cristãos que seguimos a doutrina social da Igreja, não podemos ser negacionistas. Somos responsáveis e a Igreja está, a partir deste momento, na linha da frente da luta por um ambiente melhor, sobretudo para as gerações que vêm.